pessoal. Estamos aqui com o conteúdo dessa semana, a semana 1, que traz a unidade 1, Introdução à Metodologia Científica. E nós vamos trazendo aspectos iniciais para essa primeira semana, onde, a priori, vamos apresentar hoje o plano de disciplina, o que nós planejamos para as nossas aulas, o que está planejado também para o nosso processo de avaliação da aprendizagem e apresento também as atividades referentes da semana 1 e apontando qual é a nossa próxima unidade. E nessa perspectiva, é importante nós destacarmos que todo e qualquer processo, seja educativo, formativo, ele deve partir da construção do conhecimento, do entendimento, da consciência sobre esse processo. Então, por isso nós estamos aqui para inicialmente apresentar a vocês o que está planejado, o que foi pensado para nossa caminhada, para essa nossa trajetória dentro da disciplina de metodologia científica. É um componente curricular que prevê 45 horas aula e a ementa vem trazendo para a gente aí a oportunidade de refletirmos, de discutirmos numa perspectiva teórica, mas também prática, sobre as diferentes formas de conhecimento. Pensarmos sobre a ciência e os métodos científicos, oportunizar também como a metodologia ela pode contribuir para os nossos estudos acadêmicos, isso é muito importante, a organização do nosso estudo, a nossa produção científica durante a nossa vida acadêmica. E não pode faltar, é claro, toda a normalização em relação aos trabalhos científicos, a escrita científica em observação às normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, isso é muito importante dentro da academia. E a pesquisa, ela é concebida, ela é trazida para o âmbito dessa disciplina enquanto princípio científico e educativo. E quando nós falamos em pesquisa, em ciência, nós não podemos descartar, em hipótese alguma, os aspectos éticos, né? A ética na pesquisa também é um elemento muito importante e que é trazido aqui dentro da disciplina. Qual é o objetivo geral, então, professora Joselma, da nossa disciplina? Bom, nós objetivamos de forma bem ampla, bem geral, poder oportunizar, proporcionar para vocês subsídios que sejam teóricos, científicos, metodológicos, mas numa perspectiva também prática. Nós vamos precisar elaborar trabalhos acadêmicos, entender esse universo dos relatórios de pesquisa, da organização de estudos, nossos projetos. Então, considerando aí, inicialmente, pensar o que é a pesquisa no universo acadêmico, quais os tipos de pesquisa, suas fontes, métodos, como fazemos análises, né? Discutimos dados de pesquisa, tudo em observância, como eu falei anteriormente, aos princípios éticos, né? E percebendo também dentro desse objetivo, essas tendências nas investigações em educação matemática. É muito importante nós percebermos quais são as tendências, quais são os estudos, o que existe de atualizado em relação à minha área de formação, né?
E é claro que, em meio a esse objetivo, nós pretendemos, nessa caminhada, despertar em vocês, fomentar posteriores submissões em revistas, em eventos acadêmicos, né, que visam aí o reconhecimento científico. Então, nós produzimos ciência, nós objetivamos produzir academicamente, né? Claro que de uma forma reflexiva, de uma forma crítica, para alcançar também esse reconhecimento científico em relação às nossas produções, né? E destacando aqui alguns objetivos específicos para o nosso componente curricular, nós trazemos algumas discussões, então pretendemos sim discutir conceitos básicos sobre o que vem a ser metodologia científica. Eu tenho certeza que você, quando recebeu, né, a lista das disciplinas para esse período, você pensou, então, o que vai ter em metodologia científica? Então, essa disciplina, ela objetiva isso, discutir conceitos básicos sobre a própria metodologia científica, pensando, né, trazendo aí algumas linhas de pensamento, claro que com ênfase nas perspectivas que são mais contemporâneas. Nós também pretendemos, elencamos aqui, escolher uma das linhas de pesquisa do curso para que vocês possam elaborar uma pré-proposta, né, um pré-projeto de pesquisa. Então, o curso ele tem o seu rol, suas linhas de pesquisa, e nós vamos precisar conhecê-las, né, para perceber o que essas linhas nos oportunizam em termos de objeto de estudo. É importante conhecer para a gente poder elaborar, né, fazer um ensaio aí de um pré-projeto, de uma proposta de pesquisa, ainda que ela não venha a ser executada agora, mas ela vai ser pensada, ela vai ser discutida e elaborada. Tudo bem? E dando continuidade, nós pretendemos também conduzi-los à análise de artigos científicos na área da educação matemática, né? Nós estamos num curso de formação de professores, é importante lembrar e destacar. Então, a metodologia científica vem também nos conduzir para olhar para esses artigos científicos. Vamos perceber essa escrita acadêmica, os elementos que compõem um artigo científico, e também pensar um pouco, discutir e analisar, né, qual a importância, por que é tão importante produzir artigos científicos, né, no momento, né, no nosso tempo presente. E também colocamos aqui como outro objetivo específico elaborar resumos científicos com palavras-chave. Então, nós vamos, professora, por que então também resumir? Eu vou resumir só para organizar os meus estudos? Também, mas não apenas isso. Você vai também resumir porque na vida acadêmica, no mundo científico, no nosso processo de aprendizagem para poder ensinar, o nosso processo formativo demanda que nós estejamos em contínua formação, né, participando continuamente aí de eventos científicos, de publicações, né? E tudo isso, quando você vai perceber a organização desses eventos, você vai também entender que existe toda uma normalização, uma sistematização em relação, digamos assim, à nossa participação mais ativa, né, dentro desses eventos, dentro dos periódicos, né, científicos, as revistas, e tudo isso nós nos propomos a discutir, praticar,
posteriormente. Então, dando continuidade, foi por isso que colocamos aqui também como objetivo específico mapear essas revistas que têm reconhecimento científico, esses eventos também científicos que existem aí na nossa área de formação, no caso de vocês, dentro do contexto da matemática, da educação matemática. E não pode faltar a aplicação, esse exercício que é teórico, mas, sobretudo, precisa ser prático. Nós precisamos praticar a aplicação das normas da ABNT, reconhecendo qual a NBR, qual a norma brasileira que regulamenta determinado específico trabalho científico. Porque quando nós vamos organizar, por exemplo, as citações dentro do nosso texto, existem normas para isso. Quando nós chegamos na etapa das referências, né, bibliográficas, existem também normas para essa estruturação, para essa organização. Então, é muito importante aplicar, conhecer e aplicar essas normas. Elencamos também a produção de fichamento, de resenha, resumo, o ensaio científico e o seminário. Por que nós destacamos essas produções? Porque são produções recorrentes, são produções que vocês vão precisar durante essa itinerância formativa acadêmica. E no universo da academia, da universidade, do ensino superior, nós precisamos também conhecer o que é o currículo Lattes. Que currículo é esse, professora? Por que todo mundo fala nesse currículo? Como é que eu faço para conhecer, me cadastrar e ter o meu currículo num sistema, né, do CNPq? Então, nós vamos da CAPES, né, tudo bonitinho, tudo organizado, qualquer pessoa pode ter acesso ao meu currículo, professora, profissional, muito bem. É isso mesmo, nós vamos conhecer um pouco o currículo Lattes. A metodologia científica também vem nos proporcionar essa maravilha. Nós vamos sim conhecer, vamos cadastrar e ver, sobretudo, a importância de nós estarmos atualizando esse currículo. Por que um professor, por que um acadêmico precisa desse currículo, né? Então, como eu falei anteriormente, nós objetivamos também produzir um pré-projeto. Não é o projeto completo, é uma pré-proposta. Eu costumo dizer que é como um esqueleto daquilo que eu proponho pesquisar, né? É uma proposta, então é um pré-projeto, desde que ele esteja em consonância aqui com as linhas de pesquisa do curso de matemática. Conhecer a estruturação do artigo científico e também como é que eu submeto, professora, um artigo numa revista científica. Como, professora, que eu posso submeter, o que é exigido para essa submissão, em eventos científicos também. Vamos cadastrar em revistas como autores e leitores, para que vocês possam entender esse trâmite, né? Porque o conhecimento científico, existe um trâmite até o reconhecimento, que esse conhecimento é sim científico. Então, a comunidade científica valida esse conhecimento, né? E esse conhecimento, ele é divulgado, ele é comunicado, anunciado também em revistas com qualis, revistas que têm uma estratificação, né? Que são reconhecidas pela qualidade também das suas produções, além de outros aspectos que se somam ao que faz com que uma revista receba um qualis maior ou um qualis menor. Também vamos conhecer os trâmites
para submissão de projetos de pesquisa no âmbito do Comitê de Ética em Pesquisa do Instituto Federal do Piauí. Isso é muito importante, porque o Instituto possui o seu comitê e os aspectos, os elementos éticos vão nos reforçar, vão endossar a importância desse comprometimento, dessa responsabilidade e, na verdade, da obrigatoriedade que todo pesquisador, cientista precisa realmente entender que existe em relação aos trâmites da pesquisa. Professora Joselma, e os conteúdos, né? Qual é o conteúdo programático para a nossa disciplina? Bom, nós estamos aí com 8 unidades. A unidade 1, que é essa que nós estamos iniciando para a nossa semana 1, traz a introdução à metodologia científica. Estão previstas aí 5 horas destinadas a essa primeira unidade, onde nós vamos inicialmente abordar sobre a relação entre a universidade, a ciência e a formação acadêmica. Também destacando aqui sobre o trabalho acadêmico, orientações que são gerais, para que vocês possam entender o que é o estudo no ensino superior, que o ensino superior ele demanda toda essa organização em relação aos nossos trabalhos acadêmicos e reforçando a relevância, claro que além do ensino e da extensão, mas a pesquisa na dinâmica da vida universitária, né? A gente vai amadurecendo, discutindo por que a pesquisa, por que é dada ênfase à pesquisa na dinâmica da minha vida universitária, professora. Então, a gente vai perpassando por aí, vocês vão receber, né, estão recebendo, na verdade, o livro que é referência básica dentro da nossa disciplina. A unidade 2 traz aqui a ciência e o conhecimento científico, onde nós vamos adentrar sobre as diferentes formas de conhecimento, né? Conhecimento, tem o conhecimento do senso comum, mas vamos dar ênfase ao conhecimento científico, percebendo aí o que a ciência nos traz, nos apresenta, quais são os seus métodos e por que, professor, eu preciso atentar para os métodos, as técnicas, os instrumentos. A metodologia científica está aqui para isso, para nos mostrar que a ciência ela é objetiva, ela é sistêmica, ela é cíclica também, né? E percebendo dentro desse campo que no campo da ciência, né, os métodos, os fatos, as leis e as teorias que vão orientando a construção do conhecimento científico, a validação desse conhecimento. Na nossa terceira unidade, que prevê essa análise, essas discussões sobre a relação unívoca, nós não podemos polarizar teoria e prática. Nós temos que trazer para uma relação unívoca, chamar de unidade, né? Digamos assim, vamos chamar de unidade, teoria e prática, ou unidade teórico-prática. São 6 horas que nós vamos, então, discutir, estudar sobre o método como caminho do conhecimento científico. Quais os fundamentos teórico-metodológicos da ciência? Quais as modalidades e metodologias da pesquisa científica? Que é uma unidade basilar. É uma unidade basilar. E a nossa formação ela precisa se constituir assim, de teoria e prática, assim como a ciência, a construção do conhecimento científico se processa.
A unidade 4 traz metodologias de estudo. Também nós destinamos 6 horas para esses momentos, onde vamos abordar sobre o planejamento e organização dos estudos. Isso é muito importante. Quais as modalidades de trabalhos científicos, né? Tem as modalidades que são específicas do ensino superior, mas é importante também entender que, para além do ensino superior, existe, né, a pós-graduação, a nível lato sensu, stricto sensu, e a gente também tem essa formação continuada que devemos almejar, não é isso? E existem outros tipos. Então, nós vamos conhecer as modalidades, as tipologias, mas adentrar, reforçar aquelas que são comuns, aquelas que são direcionadas, na verdade, à formação no ensino superior. Por isso é importante aqui, pessoal, nós destacarmos os seminários, os resumos e resenhas, o ensaio teórico, isso é muito importante, vai contribuir bastante quando vocês chegarem próximo à disciplina de TCC, os artigos acadêmicos, entender essa estruturação, por que difere, professora, a estrutura de um artigo de uma instituição para outra, de uma revista para outra, né? E focar nesse trabalho de conclusão de curso. Vamos abordar um pouquinho sobre o TCC, né? Não é para ser um trabalho, não é para ser um tormento de conclusão de curso, eu sempre digo isso. É para ser um trabalho de conclusão de curso, né? Um trabalho pensado, refletido, organizado, sistêmico, que atende e observa as normas da ABNT. E a nossa quinta unidade traz sobre os saberes da pesquisa. Nós vamos visitar o ciclo investigativo, pensar como vamos planejar e o que é necessário para o planejamento de uma pesquisa, como nós preparamos uma pesquisa, quais são as fases de uma pesquisa, como esse movimento cíclico investigativo, a execução da pesquisa, ainda que a gente não venha executar o pré-projeto, a pré-proposta que está prevista aqui para a nossa disciplina, mas, professora, como é a execução da pesquisa? E a pesquisa executada, como deve ser o relatório dessa pesquisa, né? Então, nós temos aí o planejamento, pensando a preparação, como essa execução e um projeto, né? Como é o projeto? Embora a gente vá trabalhar com um pré-projeto, nós vamos sim destacar as etapas de um projeto. A unidade 6 traz essa normalização de trabalhos científicos. O projeto pedagógico, né, do curso de matemática traz as normas da ABNT, que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas, mas como nós percebemos que com a internacionalização do conhecimento científico, da academia, da universidade, dos saberes, então nós vamos também acrescentar aqui para que vocês conheçam um pouco sobre as normas da APA, que é uma associação americana de normas também, que é muito utilizado agora em eventos, em revistas, e é importante, é relevante sim que vocês tenham conhecimento sobre essa associação também. A unidade 7 vai trazendo aí atividade avaliativa. Professor, eu vou ser avaliado e avaliada somente quando chegar na unidade 7? Não.
A avaliação dentro da disciplina de metodologia científica é uma avaliação contínua. Ela é contínua, ela é processual, ela é diagnóstica, ela é somativa, ela é formativa. Então, vocês serão avaliados no decorrer da disciplina, pela participação no fórum, pela participação no chat, pela participação e entrega nas atividades, as nossas discussões, enfim. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como vai acontecer o nosso processo avaliativo. Mas a unidade 7, ela vem destacar isso. Nós vamos nos deter, né, um pouco mais aqui no portfólio dos trabalhos acadêmicos, que é o momento onde eu vou estar muito mais próxima de vocês, mais ainda, é claro, para orientar como estruturar. Então, o portfólio é um tópico, é um instrumento de avaliação dentro dessa disciplina, mas é também um tópico muito importante para que a gente possa atentar e destacá-lo aqui mesmo, porque vocês vão produzir esse portfólio e vamos também, desculpa, vamos também fazer esse cadastro na plataforma Lattes. E antes de cadastrar, nós precisamos conhecê-la. Que plataforma é essa? Que cadastro é esse? Que currículo é esse, né? Pois bem, a nossa unidade 8 também prevê atividade avaliativa. Aqui já entra o pré-projeto, o seu cadastro como autor, autora, leitor ou leitora em revista com quadros, como nós já falamos anteriormente. Os procedimentos metodológicos e os recursos que nós reservamos para nossos momentos, para nossa caminhada aqui durante a disciplina. Claro que nós serão ministradas online pela plataforma Moodle, que vocês já têm contato, já estão, né, manuseando. As unidades, elas são teórico-práticas, as 8 unidades, como eu também já falei, com uma proposta que é reflexiva, de desenvolvimento da nossa criticidade frente à ciência, frente à construção do conhecimento científico em relação à nossa postura acadêmica dentro da universidade, né, do ensino superior. E as atividades, elas estão previstas para serem desenvolvidas na medida em que os conteúdos eles forem trabalhados. Então, nós vamos trabalhando os conteúdos, né, as discussões teóricas e já aplicando esses exercícios práticos às produções científicas, a partir das leituras, a partir dos estudos. Então, vocês precisarão se organizar. A organização da vida acadêmica, tanto quanto presencial ou de forma virtual, seja qual for a modalidade, exigirá do estudante, do acadêmico e da acadêmica, né, um esforço para a organização do seu tempo, para a organização da sua vida acadêmica, dos seus estudos. E então nós vamos oportunizar essas discussões, as interações. Eu espero contar com a participação de vocês realmente efetiva durante as nossas discussões. Isso é muito importante. Vamos ter também nossos encontros via Meet, né? Vamos agendar tudo direitinho. Vou disponibilizar o link da nossa sala. Eu acredito que serão momentos bem profícuos, bem produtivos, enriquecedores de construção de saberes e aprendizagem, né? Nós vamos aprender juntos e construir juntos. Saibam que nós vamos acompanhar esse processo, destacando como recursos didáticos
a utilização da plataforma, como nós já falamos, algumas ferramentas de desenvolvimento e apoio pedagógico, videoaula, livros também, outros vídeos complementares que eu vou também sempre postar para que a gente possa ir compreendendo melhor, fazendo os links, as relações entre o conteúdo estudado e aquele elemento complementar, adicional, outras discussões sobre aquele mesmo objeto de estudo, aquele mesmo conteúdo. Isso contribui bastante para ampliar as nossas percepções, a nossa compreensão sobre o que está sendo estudado. E artigos científicos também. Agora, professora, chegou na hora que me interessa muito. É hora da avaliação. A avaliação ela tem que ser contínua, ela tem que ser processual, sistêmica, né? Nós precisamos diagnosticar para poder balizar essa caminhada que é formativa, é de aprendizagem e é educativa. Então, nós vamos seguir todos os critérios, as orientações que são estabelecidas para um curso à distância. Mas nós vamos precisar que vocês atentem para esse nível, esse grau de interação nessa plataforma, em nossas aulas, em nossos encontros, participando das discussões, das atividades, não se ausentando, né, da sala, da aula virtual, prestando bastante atenção em relação aos prazos. Essa organização ela vai ser contada, não apenas a organização, mas a participação, ela vai ser contada como aspecto avaliativo, sem dúvida. O portfólio de trabalhos vai ser dos instrumentos de avaliação, né? Então, nós temos aí o portfólio de trabalhos, que é um dos instrumentos muito importantes, de grande relevância para a formação de vocês. O portfólio é essa coletânea que vocês vão construindo de trabalhos, né? É processual. Vocês vão construindo os trabalhos e vão organizando dentro de uma estrutura que nós vamos trabalhar mais adiante. Então, essa avaliação, ela vai ser iniciada, né, bem na introdução da nossa disciplina. Quando nós chegarmos na metade da disciplina, então eu vou dizer, gente, vamos ver aqui o que a coletânea que nós já temos até agora. Então, o portfólio ele é construído e ele é avaliado em 3 momentos, para ser entregue, né, no final da disciplina. No entanto, eu quero destacar que nós fazemos a avaliação de uma primeira parte, que é uma primeira etapa, um primeiro processo construtivo, depois o segundo, e finaliza com a coletânea das atividades. O cadastro de vocês na plataforma Lattes também é uma atividade avaliativa, tudo bem? E o pré-projeto se constitui outro instrumento, o cadastro na revista como autor e leitor, ou autora e leitora, né, a participação nos fóruns, nos encontros, via Meet, chat, comporão uma nota. Então, muita atenção em relação a isso, tá bem? Então, tem uma nota que ela é composta por essa participação, certo? E a participação dos fóruns e encontros via Meet, que eu falei agora mesmo, que vão compor uma nota, ela vai ser somada à nota do portfólio cadastro pré-projeto. Então, o que vai gerar a minha primeira nota, professora Joselma? A sua primeira nota é gerada pela média do portfólio, do cadastro e do projeto, do pré-projeto.
É a primeira nota gerada pela média aritmética. E a segunda nota ela é gerada pelos fóruns e encontros. E a minha nota final, professora, qual será a minha média? Ela vai ser essa média aritmética da primeira e da segunda notas, tá bem? Temos aí uma data já prevista para avaliação de recuperação, de desempenho acadêmico, prevista aí para 1 a 5 de novembro. E eu espero que todos alcancem grande êxito, né, durante essa disciplina, durante todo o curso de vocês. O projeto também prevê, pessoal, a bibliografia básica. Nós destacamos aqui Pedro Demos, Gil, Lacatos e Marconi, Medeiros, Ruiz. Tem também algumas referências complementares e nós complementamos também algumas. Além da ABNT, nós acrescentamos a APA, acrescentamos Severino, né? Antônio Joaquim Severino, que também muito contribui. E a nossa atividade 1, ela traz um cronograma de estudos e metas, que deve constar aí as atividades, o seu horário, qual o horário que você está destinando, quais as metas que você tem para esse semestre ou para essa disciplina. Nós precisamos estabelecer essas metas, nós precisamos estabelecer os objetivos. Então, a vida acadêmica, ela demanda esse roteiro, essa organização, o cronograma dos nossos estudos e as metas que nós desejamos e precisamos alcançar durante esse processo formativo. E também está previsto a segunda questão, né? A primeira questão da nossa atividade é o cronograma, o roteiro de estudos. E a segunda questão é o resumo crítico da unidade 1. E para esse resumo, nós já vamos precisar visitar as normas para elaboração de um resumo crítico, ok? Posteriormente, nós vamos também tirar as dúvidas, explicar bem melhor. Esse momento é só breve apresentação do nosso plano de disciplina, aquilo que nós pensamos para caminharmos juntos, aprendermos juntos e construirmos juntos conhecimento científico. Só a título de exemplo, né? Digamos que eu vá fazer o meu roteiro, o meu cronograma de estudo nesse sentido. Então, para essa primeira semana de metodologia científica, semana 1, professora, eu estabeleci só uma meta para essa semana. Não tem problema. Não existe problema em relação a isso. Você é quem elenca qual a meta que você quer alcançar, ou quais as metas vocês querem alcançar durante essa semana, qual o conteúdo, qual a disciplina. Claro que aqui nós vamos focar na metodologia científica, que posteriormente vocês devem aplicar aos outros componentes curriculares. Bem? O nosso Fórum 1 também já está previsto aí, que nós vamos trazer como temática, como destaque, uma questão sobre universidade, ciência e formação acadêmica. Esse é o tema do nosso primeiro fórum. Então, vocês já podem ir lendo, estudando, anotando as questões, as inquietações, as dúvidas, para a gente produzir aí um debate bem profícuo, bem interessante sobre a universidade, a ciência e a formação acadêmica. Então, chegamos nessa unidade, destinada a ela às 5 horas, onde vamos aí trabalhar essa relação. Por isso, o fórum vem propor a discussão sobre a universidade, essa discussão sobre a ciência e sobre a formação acadêmica na nossa primeira unidade.
E também nós vamos sinalizar o que vai ser trabalhado na unidade 2, que traz ciência e conhecimento científico, né? Então, durante essa nossa primeira semana, nós vamos trabalhar a unidade 1 e já trazer alguns elementos introdutórios à unidade 2. Tudo bem? Qual é a referência, professora, que eu preciso ler, adotar para essa minha primeira unidade? Então, a primeira unidade está trazendo Antônio Joaquim Severino, com o livro Metodologia do Trabalho Científico, um livro eletrônico, ele é de 2017, é um elemento importante. Quando você vai ler, você precisa atentar quem é o autor. Fixe quem é o autor, qual é o ano dessa obra, que livro é esse. Então, comecem a desenvolver o hábito de fixar, de memorizar, de buscar elementos que fiquem ancorados, né, na estrutura cognitiva de vocês em relação à leitura que vai ser realizada. Então, nós vamos subsidiar nossas discussões em Severino e vamos aqui pensar nessa perspectiva da Universidade, Ciência e Formação Acadêmica dentro da metodologia científica, né? Pensando a educação superior, essa relação da educação superior como uma formação que é científica, ela é profissional e é política. Política não no seu sentido partidário, né? Mas o processo formativo, a nossa formação, a própria educação, Paulo Freire já dizia, é um ato político. Nós somos sujeitos políticos, sujeitos do nosso tempo, não é? Então, nesse sentido, nós precisamos pensar o que representa. O que representa o meu ingresso no ensino superior? Quais as implicações do meu ingresso numa vida acadêmica? É uma formação simples? Não, é uma formação complexa. É uma formação que implica não apenas a vida do estudante, mas a vida do professor. Assim como o estudante que ingressa no ensino superior, o professor também na docência universitária passa por uma mudança que ela é substantiva na forma como nós vamos conduzir o processo tanto de ensino quanto de aprendizagem. É importante a gente destacar que existe um processo, digamos assim, de ruptura com a educação básica bem substantiva, bem relevante mesmo, porque é uma formação. Destaque isso aí, anote, é uma formação que é científica, que é profissional, que é política e que deve ser humanizadora. Então, ingressar no ensino superior nós precisamos compreender que existe toda uma intencionalidade, ela precisa ser assumida e efetivamente praticada. Nós precisamos assumir um compromisso político, ético, humano com a nossa própria formação. Então, o ensino superior traz essas implicações. A educação superior, a formação a nível superior precisa ser intencionalmente assumida e efetivamente praticada. Então, eu preciso desse comprometimento, dessa prática comprometida com o meu processo de formação acadêmica. Eu preciso assumi-la e praticá-la. Tem uma tríplice finalidade. Quando a gente fala na educação superior, fala-se da indissociabilidade, da tríade ensino, pesquisa e extensão,
Por isso que tem essa tríplice finalidade, segundo Severino, né? Ele diz que o ensino superior ele vai profissionalizar, ele vai promover essa iniciação à prática científica. A formação superior, ela precisa despertar também e formar a consciência político-social do estudante. É um lugar oportuno para o desenvolvimento da reflexão, da dialogicidade, da criticidade, e viver essa indissociabilidade, entre ensino, pesquisa e extensão. É importante esse tripé. O ensino superior, a formação em nível superior, a academia, ela é concebida como uma fonte alimentadora na criação do conhecimento. Só que nós não podemos considerar, né, que a universidade, a instituição de ensino superior seja a única, o único lugar, o único locus, o único campo onde circula o conhecimento científico, ou o único espaço onde o conhecimento científico é elaborado, produzido e discutido. Não é apenas ele, não é apenas ela, a universidade, essa fonte, mas ela é. E a educação superior é essa fonte, sim, alimentadora na criação do conhecimento. Não a única, mas ela é. Professor, então a educação superior, ela destina-se a quê? A educação superior, ela está destinada a esse contributo. Ela vem contribuir, sim, para o aprimoramento, essa formação da vida humana em sociedade. Ela tem esse papel, né, de promover o conhecimento, de prestar o serviço à comunidade, né, no contexto em que ela está situada, isso é muito importante. Por isso, a pesquisa ela precisa ser direcionada à nossa realidade. É muito importante onde a universidade ela está, ela se encontra situada, né, na sociedade. É muito importante que ela perceba o seu entorno, perceba as demandas e as necessidades do local onde ela está situada. Então, a universidade ela tem essa tríplice finalidade, não apenas destinada ao ensino, mas ela está destinada, né, à pesquisa, à extensão, a essa contribuição. Ela se estende, ela sai dos seus muros e vai contribuir, prestar serviço à sociedade, contribuir de alguma forma com a sociedade. Então, a pesquisa no universo do ensino superior vem como essa atividade que ela é mediadora. Ensino, pesquisa e extensão. Então, ela está ali como mediadora. Então, dada a natureza específica do contexto universitário, a universidade, a academia, ela precisa ter pesquisa. E ela precisa ter na pesquisa o ponto básico que é de apoio e de sustentação, tanto para o ensino quanto para a extensão. Isso é muito bacana da gente perceber como a pesquisa ela é essa atividade que é mediadora, que é articuladora e é fundamental, tanto para o ensino quanto para a extensão. Então, ensino, pesquisa e extensão é o tripé, né? O eixo articulador, mas nós precisamos entender que a pesquisa, nós precisamos dela, né, para ensinar. A pesquisa ela nos provoca, ela nos inquieta, ela nos mobiliza. E para a gente ensinar, nós precisamos aprender. Aprender pesquisando. E para nós prestarmos serviços à comunidade,
alcançarmos, nos estendermos à comunidade, precisamos também nutrir nossas ações acadêmicas com a pesquisa, nos nutrirmos, né, com a pesquisa, que a pesquisa possa perpassar todo o nosso currículo formativo, porque Paulo Freire destaca em um certo momento e posteriormente num diálogo que ele tem com Faldez, Antônio Faldez, eles também vêm destacar a importância de pesquisar para aprender, para ensinar, porque não há ensino sem pesquisa. E não há pesquisa sem ensino. Olha que coisa maravilhosa. E para que eu pesquiso, professora Joselma? Nós pesquisamos para conhecer o que ainda não conheço. E comunicar e anunciar a novidade, os achados. E aí, no diálogo de Freire com Faldez, eles vêm chegar a um consenso. Pois então nós precisamos continuar aprendendo a perguntar, mobilizando perguntas, fertilizando perguntas, procurando as perguntas que são essenciais, que nos permitirão responder e descobrir talvez novas perguntas. E que a pesquisa possa oportunizar essa cadeia de perguntas continuamente. E perguntas que são provisórias sempre, porque o conhecimento é assim, a informação ela é provisória, né? Então eles dizem, então fundamental é aprender a perguntar. Então, quando falamos em pesquisa, em vida acadêmica, nós estamos falando desse processo também de aprender, de aprendermos a perguntar, porque as perguntas essenciais, elas precisam aparecer nesse processo de produção do conhecimento. Produzir esse conhecimento como a construção de um objeto. Que objeto é esse, professor? O objeto de estudo. Aquilo que eu estou focada em conhecer, né? Então, mas o que vem a ser produzir esse conhecimento? O que vem a ser, professora? Então, da mesma forma que nós percebemos que a atividade de ensinar e aprender estão intimamente vinculados, né, ao processo de construção de conhecimento, essa produção de conhecimento está intimamente relacionada ao contexto universitário, ao contexto do ensino superior, né? Eu diria que é como uma equação, né? E isso é reforçado aqui por Severino na sua obra. Ele diz que é fácil equacionar isso. É como educar. Ele diz que é o processo de ensinar e aprender. Isso significa conhecer. Então, quando nós falamos o que vem a ser, professor, o produzir conhecimento, produzir conhecimento é ensinar e aprender. Eu diria mais, viu, pessoal, que é aprender e ensinar, que significa conhecer. E conhecer, por sua vez, significa construir o objeto. Mas construir o objeto significa, então, pesquisar. Essa é a equação. A equação básica que ele traz para a gente pensar. Uma equação básica que preside todo esse processo. Ensinar e aprender é igual a conhecer. Ou aprender e ensinar é igual a conhecer. Conhecer é construir o objeto, o meu foco de estudo. E construir esse objeto é pesquisar. E a pesquisa é abordar esse objeto em suas fontes primárias. Mas nós vamos ver que esses conceitos, à medida em que nós estamos, digamos que são conceitos simples, mas à medida em que a gente vai respirando, vivendo, entendendo pesquisa, ciência, conhecimento científico, metodologia científica, nós vamos ampliando, né,
os conceitos, o entendimento epistemológico sobre o que vem a ser a metodologia, a pesquisa, a ciência, o conhecimento, todo esse rol, né, importante. Então, a centralidade da pesquisa, a participação em projetos de investigação dentro da academia é de grande importância. Professor, eu vou viver pesquisa apenas no TCC? Não, nós precisamos estarmos assim apercebidos o que a instituição, o que o Instituto Federal tem para me oferecer em relação à pesquisa. O que eu vou viver de pesquisa em pesquisa, quais os saberes da pesquisa que eu vou construir serão articulados e mobilizados na minha formação. Então, nós respiramos sim pesquisa na academia, além do ensino e da extensão. E vocês têm a oportunidade de viver, né, de forma mais intensa também a pesquisa através dos programas de iniciação científica. Procurem conhecer, né? Não apenas vão viver pesquisa para elaboração do trabalho de conclusão de curso, não. Mas você pratica também nas disciplinas, no decorrer do curso. Vocês vão praticar pesquisa junto com o ensino, junto com as ações de extensão. Vocês têm a oportunidade de participar de pesquisa através do PIBIC, né, dos programas de iniciação científica. Então, existem as formas de nós participarmos mais efetivamente, com mais afinco, com mais engajamento na construção do conhecimento científico. Então, o professor ele precisa da prática da pesquisa. Paulo Freire acabou de nos comunicar aqui. Nós precisamos, eu, professora Joselma, preciso da prática da pesquisa para ensinar. Eu preciso aprender a pesquisar para ensinar. E o aluno precisa dessa prática também para aprender significativamente. E a comunidade acadêmica precisa da pesquisa para a construção do conhecimento. E a universidade, a instituição formativa em nível superior, não aqui amarrando que só se faz pesquisa no ensino superior. Eu mesmo defendo que nós temos que começar a viver pesquisa, a pensar pesquisa, a experienciá-la desde a pré-escola, lá na infância, na educação infantil. Então, isso é muito importante. Mas a universidade, ela precisa da pesquisa para ser mediadora da educação e desse processo formativo. E como eu vou conceber, professora, a pesquisa? Pense a pesquisa como processo de construção do conhecimento. Pense a pesquisa como um processo de construção de saberes que traz, que carrega consigo, vem imbuída de uma tríplice dimensão. A pesquisa ela traz uma dimensão epistêmica, uma dimensão pedagógica e uma dimensão social. E o que é essa dimensão epistêmica, professora? É aquela que se trata da forma de conhecimento do real, da realidade. As formas de conhecimento. A dimensão pedagógica dessa pesquisa. E a gente vai percebendo a importância da metodologia científica na construção e na produção desse conhecimento que nasce no campo da investigação científica, né? Sem estar desatrelada em momento algum do eixo ensino e do eixo extensão. Então, pedagógica por quê, professora? Que dimensão é essa? É exatamente isso, por meio da sua prática que nós ensinamos e aprendemos e ensinamos significativamente. Estruturamos, basilamos, alicerçamos a nossa prática
nossa prática educativa, nossa prática de ensino e aprendizagem. E nós não podemos descartar que ela traz uma dimensão social. Por que traz essa dimensão social? Porque ela é articuladora da extensão, ela aproxima, né? Porque os seus resultados, eu estou aqui com os resultados da pesquisa, eu estou aqui, professora, analisando a pesquisa. Então, esses resultados, esses dados, os achados, as análises vão viabilizar essa intervenção eficaz na sociedade. E aí é onde fica bem claro: ensino, pesquisa e extensão. E a pesquisa vindo com essa tríplice dimensão epistêmica, pedagógica e social. É muito bacana de percebermos que essas dimensões, elas são mais evidentes, precisam ser mais evidentes no campo acadêmico, no ensino superior, porque Severino vem defender que você só conhece construindo saber. Para construir o conhecimento, né, para se conhecer, preciso construir esse saber. E um saber que se constrói praticando, percebendo a significação dos objetos, percebendo as representações desse objeto. Ele destaca que na dimensão, as dimensões da pesquisa no ensino superior traz a perspectiva decorrente da relação da pesquisa com a aprendizagem. Aquilo que eu acabei de falar, a dimensão pedagógica. A dimensão epistêmica só se conhece construindo saber. A dimensão pedagógica, a relação com a aprendizagem no âmbito da pesquisa no ensino superior. O conhecimento só se legitima se for mediação da intencionalidade da existência histórico-social dos homens. É a dimensão extensionista, é a dimensão social da pesquisa no ensino superior. É muito maravilhoso. E quando você vai não apenas conhecendo de forma teórica, conteudista, mas quando você vai ao campo, você vai à prática, viver essas dimensões. Claro que a gente já começa a vivê-la no ensino. A pesquisa, ela começa a ser vivida no campo, precisa ser vivida no campo teórico, epistemológico, das discussões, das reflexões. Isso é muito bacana, perceber a relação. Quando nós vivemos mesmo essa indissociabilidade, nós aproximamos a pesquisa, o ensino e a extensão na universidade, é algo que é fundamental. É algo fundamental, como é fundamental o conhecimento. Então, há uma relevância, uma importância muito grande para a educação superior, para esse vínculo criativo e dinâmico entre pesquisa, ensino e extensão é essencial para a construção do conhecimento. Então, a pesquisa ela é coextensiva. É bacana quando o Severino diz isso, a pesquisa é coextensiva a todo o tecido da instituição. A instituição universitária, ela é tecida pela pesquisa, né? E ele vem abordar que ela precisa ser integrante nesse sistema, como as articulações do nosso corpo. Ela é coextensiva, ela é esse tecido, ela se desenvolve, ela precisa se desenvolver capilarmente, ela precisa ser a universidade precisa oportunizar esse sistema articulador da pesquisa no ensino, da pesquisa na extensão. Então, tanto quanto o ensino, a pesquisa ela precisa ser organizada no interior da universidade.
seja uma pesquisa, né, seja pesquisa básica ou aplicada, ela precisa ser relevante. E o que vai fazer, professora, a minha pesquisa ser relevante? Eu olhar para a minha realidade, eu olhar para o problema que está ao meu entorno, eu permitir que o objeto ele venha emergir, que o objeto de estudo, muitas vezes ele está saltando aos nossos olhos, né? Então, o objeto necessita de uma atenção. Atenção, qual é o campo? Onde está o meu objeto de estudo? Permitir que as perguntas essenciais elas venham surgir, que as dúvidas surjam, porque toda pesquisa ela vai partir da identificação de um problema, de uma inquietação, de uma indagação. Isso é muito importante, porque essa pergunta, a identificação dessa pergunta vai me aproximar da comunidade, vai ser, digamos assim, o gancho para as vivências extensionistas de forma mais efetiva, de forma que venha contribuir realmente para a sociedade, que traga contributos sociais. E quando a universidade não oportuniza, ou quando eu não me permito, né, viver essa atitude investigativa, claro que isso vai gerando consequências, né? Vai gerando muitas consequências. E quando a pesquisa ela não é vivida como deve ser na vida universitária, no campo da educação superior, isso tende a desvalorizar ainda mais a pesquisa como um elemento que é integrante na vida universitária. Isso tende a também não contribuir para que o desempenho acadêmico ele seja satisfatório, ele seja realmente suficiente para a construção e desenvolvimento do próprio processo de ensino e aprendizagem, porque a pesquisa traz esse melhor desempenho tanto ao processo de ensinar quanto ao processo de aprender. Quando a pesquisa não é presente, quando essa atitude investigativa não está na minha vida acadêmica, traz como consequência aí uma inadequada forma de se lidar com o conhecimento. Porque a pesquisa ela vai proporcionar, promover a construção do conhecimento que é científico. Então, existe uma forma de lidar com o conhecimento. Lidar com o conhecimento construindo efetivamente com bases em investigações, com bases teóricas que se sustentam, né, que tem toda uma validação científica, porque quando não há uma atitude investigativa dentro da nossa vida acadêmica, da instituição, essa é uma consequência. O conhecimento ele é construído de forma não efetiva, de forma fragmentada, desarticulada, e isso nós precisamos de um enfrentamento à fragmentação, à segmentação do conhecimento e de nossas produções, né, também. Então, é sempre oportuno e é muito maravilhoso perceber que a metodologia científica vem destacar que é preciso ensinar pesquisando. E aqui não se trata de você transformar a universidade num instituto de pesquisa. Um instituto de pesquisa é uma coisa, e a universidade ela tem uma outra finalidade, uma outra natureza, né, que é tríplice, é ensino, pesquisa e extensão. E o lugar da extensão no ensino superior é inquestionável, né? A formação acadêmica universitária, ela pressupõe também essa inserção no social, essa inserção no campo ético, político e social. E ela, a extensão, ela vem representar aí esse compromisso que vai
que se acirram, né, nas coordenadas aí nas coordenadas históricas, nas coordenadas sociais, em que nós nos encontramos. Então, a pesquisa vai mobilizar isso, vai preparar aí o campo para as nossas atividades extensionistas, com maior impacto, com maiores contribuições, com coordenadas mais assertivas historicamente e socialmente. Isso é muito importante para a nossa formação. Assim como no contexto da academia, existem orientações que precisamos observar, praticar, atentar realmente para a organização da nossa vida acadêmica, para que a gente possa viver efetivamente, né, e obtermos um bom desempenho no ensino, na pesquisa e na extensão. O ensino superior vai exigir toda uma dinâmica de estudo, toda uma dinâmica sobre o nosso trabalhar acadêmico, sobre a nossa produção acadêmica. Então, os resultados no ensino superior, professora, vai depender só da senhora? Não. Vai depender só do Instituto Federal do Piauí? Não, de forma alguma. Os resultados, os bons resultados, o bom desempenho que nós almejamos para o nosso processo de formação, seja inicial e continuada, né, vão depender muito do nosso empenho pessoal, do nosso comprometimento no cumprimento das atividades acadêmicas, no aproveitamento dos subsídios teóricos, dos subsídios práticos que são trazidos pela intervenção dos professores, pela intervenção do Instituto Federal do Piauí, né? Dos recursos que são disponibilizados, mas, sobretudo, vai depender desse empenho pessoal, desse engajamento, da forma como você se dispõe para organizar a tua vida universitária. Porque no âmbito da academia, do ensino superior, existem hábitos que são apropriados e são eficazes para a organização da nossa vida universitária. E esse investimento é um empreendimento, ele precisa ser autônomo. Tem essa característica de um investimento autônomo, seja na modalidade presencial, seja à distância, seja semipresencial, de que forma for. Esse investimento é autônomo e vai exigir, né, de mim, de você, essa postura de autoatividade didática, que precisa ser crítica e precisa ser rigorosa. Como é que você vai fazer essa leitura? Qual é a sua postura diante do conteúdo, por exemplo, da nossa primeira semana? Qual é a sua postura didática, sua autoatividade didática? Ela é crítica? Ela é rigorosa? Qual é a sua postura? Então, existem hábitos que são apropriados e a forma como você e eu, como nós organizamos esse material que é didático e é científico, vai determinar a nossa caminhada, vai determinar o nosso processo formativo. E a organização da vida universitária vai pedir isso de vocês, que vocês organizem o material de vocês, que vejam, organizem o estudo, seja individual, seja em grupo, seja para complementar as aulas. Você vai se satisfazer só com a base que o professor vai trazer? Ou você vai buscar elementos, você vai realmente assistir ao vídeo complementar? Você vai realmente fazer a leitura complementar que o professor ou a professora vai disponibilizar na sala para você? Tudo isso vai fazer a diferença. E são hábitos que são apropriados, eficazes e necessários para a organização da vida universitária. Professora, eu preciso cuidar na minha biblioteca pessoal? Sim,
Você precisa formar sua biblioteca pessoal, né? Ter seus e-books, seu material, organizar a área de trabalho do seu notebook, do seu computador, mas eu estudo é no celular, organize as pastas no seu celular, forme a sua biblioteca, destaque por áreas. Então, a organização da vida universitária é muito importante para o nosso processo formativo. E nesse rol, nesse conjunto de organização da nossa vida, nós vamos sim precisar perceber que as revistas, os periódicos, que são revistas científicas, têm também o seu papel, cumpre também o seu papel de nos mantermos atualizados, né, com informações atualizadas, trazendo pesquisas que vão sobre vários saberes, pesquisas numa perspectiva interdisciplinar, disciplinar, multidisciplinar, transdisciplinar. Então, uma heterogeneidade de saberes, uma multiplicidade de saberes nos são apresentados nessas revistas, trazendo bibliografias que nós precisamos consultar, as fontes bibliográficas que nós precisamos beber dessas fontes para sustentar a nossa prática, para sustentar e justificar a construção do conhecimento, a nossa própria formação. Isso é importante. Então, essas revistas, elas vêm cumprir também o seu papel. Por isso que eu destaco no plano de disciplina, dar um pouco de ênfase a essas revistas, esses periódicos científicos na área de vocês, porque elas têm um papel a cumprir, têm uma função que se enquadra aqui nessa dinâmica da vida universitária e que vai nos permitindo acompanhar, conhecer o estado atual, né, do conhecimento, o desenvolvimento da ciência, das ciências afins da nossa área de formação. Então, tudo isso é relevante. E além do acervo cultural que é acumulado, né, por essas revistas, a gente percebe que a periodicidade das publicações, elas vêm mostrar todo um dinamismo, mas também a atualização. Elas nos mantêm atualizados. Então, o mínimo que essas revistas elas vêm fornecer são informações, são conhecimentos científicos importantes, fundamentais, com informações bibliográficas que são preciosas para a nossa vida científica e cultural. Por exemplo, eu destaquei aqui a Educação Matemática em Revista e a Tangram, que é a revista também de educação matemática. Então, a gente vai poder visitar, conhecer, e vocês vão poder escolher em quais revistas, né, nós vamos explorar um pouquinho, perceber que revista é essa, qual é o histórico dessa revista, onde ela nasceu, o que ela traz de metodologia científica, o que ela traz para os leitores e para os autores. Isso é muito importante, porque é uma demanda atual, é uma demanda do tempo presente. Então, são revistas virtuais, mas tem também revistas impressas. Assim como nós temos os e-books, são livros, né, virtuais, e temos também os livros físicos. E a pesquisa, ela vem ocupando esse espaço na dinâmica da vida universitária, e percebam que eu estou falando da pesquisa, mas situando aqui também as revistas científicas. Olha aí, vamos ampliando as nossas concepções, percepções sobre o que a gente entende e trata do que vem a ser a pesquisa. Então, a pesquisa, ela oportuniza esse intercâmbio acadêmico, oportuniza a pesquisa, não apenas a pesquisa de campo, mas tem também a pesquisa virtual, digital,
na internet, né? E isso é muito importante para que a gente possa ir aplicando o nosso olhar mais crítico sobre as informações, sobre a pesquisa, né? Entendendo aí o universo dos fake news, né? E percebendo que a pesquisa, as revistas, o conhecimento, e principalmente os periódicos, eles são nacionais, mas também são internacionais. A nossa área de estudo, existe toda uma ramificação, uma discussão, estudos que se dão não apenas no âmbito nacional. E é muito interessante quando nós despertamos a curiosidade para conhecer alguns estudos, publicações e autores que estão abordando sobre objetos de investigação e de estudo que de repente me interessam a você, né? E o domínio do conhecimento científico, ele se dá não numa perspectiva mais disciplinar. A palavra de ordem, a palavra da vez é isso, é integrar, é trazer uma perspectiva interdisciplinar. E a interdisciplinaridade, você vai perceber que as próprias revistas, os próprios periódicos e a própria pesquisa, o ato de pesquisar, tem a sua natureza integradora e interdisciplinar. Traz essa articulação e permite a mobilização entre saberes. Então, a interdisciplinaridade é um pressuposto básico para toda formação teórica. E por que, professora, que você adentra aqui no campo da interdisciplinaridade? Foi exatamente esse link, esse gancho que Severino traz nesse livro sobre metodologia científica e os seus fundamentos, para nós pensarmos, discutirmos a pesquisa e a vida acadêmica no ensino superior nessa perspectiva da interdisciplinaridade, que é um pressuposto básico para toda formação teórica, porque nós não podemos mais, né, isolar as disciplinas, isolar ali num contexto, num único contexto teórico. Né? Nós precisamos ampliar, alargar, abrir, permitir a complementação, complementar o nosso saber a outros saberes, ampliando o nosso referencial teórico, procurando essa engrenagem para essa articulação desse saber com outros saberes, dessa disciplina com outras disciplinas. E a internet está aí, né, com todo o seu potencial, trazendo seus desdobramentos, as possibilidades que são midiáticas e produzido por essa revolução, que ela está contínua, né? Ela está contínua e como ela é contínua e aprofundada, ela exige também atenção. Exige atenção na hora de pesquisar na internet, pela internet. Todo cuidado. Nós vamos ver daqui a pouco, ter o cuidado com as distrações, ter o cuidado em processar as informações, pesquisar também para potencializar aquela aula. O que você vai pesquisar, por exemplo, depois dessa semana, durante os estudos nessa disciplina, para o aproveitamento das suas aulas? A pesquisa ela serve para isso também, para que você possa tomar e retomar apontamentos sobre os conteúdos, as discussões, por exemplo, apontando através de um resumo crítico, que é o que nós já estamos propondo, na verdade, aqui, através
dessa primeira semana de estudos. Então, para que esse resumo crítico, professora? Como é que eu vou fazer? Todas as orientações, a normalização está posto aqui no nosso material da nossa aula. Vocês precisam documentar, vocês precisam registrar esses elementos que vocês estão assimilando, apreendendo, colhendo aqui e vão colher ainda mais mediante a cada passo que vocês estiverem dando nessa atividade de estudo ou de outras pesquisas que vocês vão buscar para complementar essa aula e esses estudos, né? Porque quando eu vou fazer um resumo crítico, não necessariamente eu precise me deter apenas ao livro, ao capítulo que a professora Joselma está trabalhando. Mas eu posso, sim, já começar a pesquisar. Claro que não vou fugir do tema, não pode haver fuga ao tema, mas trazer para esse resumo uma abordagem, uma perspectiva que seja crítica. Claro que também, pessoal, no resumo crítico, vocês precisarão priorizar aquelas ideias que são fundamentais dentro do texto. E reforço, volto a dizer, desenvolvam uma postura crítica, busquem outras fontes, não deixando a fonte primária descartada, que é o referencial teórico da nossa primeira unidade. Então, quando vocês forem para o livro, que também já está disponibilizado na nossa sala, vocês vão trabalhar com 2 capítulos. Um capítulo do livro de metodologia científica de Severino, que eu apresentei no início da aula, Severino 2017. Então, vocês vão precisar desse capítulo e vão precisar do capítulo aqui de Lakatos e Marconi, onde elas vão trazendo os fundamentos de metodologia científica e como fazer esse resumo. É uma obra de 2003, é um livro também. Como nós vamos fazer esse resumo científico? Para onde eu vou olhar, professora? Bom, aqui é o passo inicial para a gente disciplinar a nossa vida acadêmica. É um passo inicial para a gente disciplinar o nosso estudo. É importante, quando vocês estiverem resumindo, forem resumir, façam uma leitura destacando. Busquem as diretrizes para a realização dessa leitura. Que não seja uma leitura superficial, mas que seja uma leitura, porque é isso que o resumo científico propõe fomentar. Essa leitura que te leve a uma análise, uma interpretação do texto, que você possa se posicionar. Por que, professora Joselma? Pessoal, na verdade, todo texto ele é portador de uma mensagem. Uma mensagem que é concebida, que é codificada por um autor ou autora e é destinada a nós, leitores. E nós, leitores, nos posicionamos diante do texto para apreendê-la, para decodificá-la, para interpretar, para analisar, nos posicionarmos. Não é apenas ler, né, mas o estudo de uma unidade, de um texto, né, de um conteúdo, de uma abordagem, ela deve ser feita de maneira contínua. Mas quando eu começo a ler um livro, a ler um texto, aí eu deixo essa dica, tenham cuidado, não dê um intervalo muito grande entre as etapas de leitura, as etapas de análise, de registros, né, de resumo, de interpretação. Então, esses espaços eles precisam ser menores. Então, a leitura que nós indicamos é essa leitura que seja analítica. A leitura analítica, ela está dentro da metodologia científica, é um método de estudo.
E quais os objetivos? Nós elencamos 4 objetivos. A leitura analítica favorece a compreensão global do significado do texto. É uma leitura que traz um certo treinamento para que a gente possa começar a perceber os elementos fundamentais e básicos que os autores estão trazendo no texto para essa compreensão e interpretação crítica da leitura dos textos. A leitura analítica ela auxilia no desenvolvimento do raciocínio lógico, isso é muito importante. Ela fornece instrumentos para o trabalho intelectual, né? Tanto nos seminários, nos estudos dirigidos, no meu estudo individual, pessoal ou em grupo, quando eu vou confeccionar, produzir resumos, produzir resenhas, relatórios e outros tipos de trabalhos acadêmicos. Então, nós estamos sinalizando a importância da leitura analítica aqui, né? E essa leitura analítica, ela traz algumas etapas, que também nós estamos trazendo no capítulo do livro, que eu estou deixando para que vocês leiam, explorem um pouco mais, reflitam um pouco mais e, sobretudo, que pratiquem no momento em que forem desenvolver o seu resumo e também trazendo para o seu roteiro de estudo essa perspectiva da leitura analítica, que ela seja um eixo, que ela seja uma articuladora e esteja presente nesse roteiro de estudo, nesse cronograma. Porque o tempo também é importante. Por isso que a professora Joselma está falando de cronograma, de roteiro, está trazendo aqui, dentro da metodologia científica, essa abordagem sobre vida acadêmica, né, a dinâmica da vida universitária, a organização das leituras, dos estudos e a administração do tempo. É muito importante, principalmente na modalidade à distância. Principalmente, seja qual for a modalidade, mas eu digo principalmente porque o tempo, né, o Senhor Tempo também anuncia para nós que é tempo de travessia, seja na modalidade presencial, à distância, semipresencial. Eu trago Fernando Pessoa com o tempo de travessia para dizer que vamos dar uma sacudida no nosso tempo, vamos dar uma chacoalhada, porque é tempo de travessia, de sair da inércia. Porque Fernando Pessoa diz, olha, o tempo é de travessia, é de sair do lugar. E se nós não ousarmos fazer essa travessia, nós teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Nós não vamos atingir uma meta, nós não vamos atingir um objetivo, nós não vamos sair do lugar. Vai passar o semestre e nós vamos dizer, meu Deus, o que eu produzi? O que eu fiz? Então, é preciso estabelecer a meta, é preciso organizar o roteiro de estudo, a vida acadêmica, para que o tempo ele seja melhor administrado, para que a gente possa administrar melhor esse tempo nesse processo de formação. E quando a professora Joselma destaca aqui, cuidado com o tempo, não perca tempo, administre melhor esse tempo. Gente, eu estou aqui com vocês, mas eu desliguei o WhatsApp, desliguei as redes para estar aqui com vocês. Quando eu estou trabalhando, fazendo minhas produções, preparando minhas aulas, me desligo para que o tempo possa ser fértil, produtivo, profícuo, porque são muitas as distrações. Então, aquele momento do estudo, aquele momento que está roteirado, organizado, cronometrado para a tua vida acadêmica, o teu estudo, viva aquele tempo. Viva aquele momento que é muito importante. Precisamos das redes sociais? Sim, claro, e é evidente, é óbvio isso. Mas no momento, na vida acadêmica, na organização dos nossos estudos, nós precisamos administrar.
Não estou falando de excluir, mas de administrar de forma inteligente, de forma equilibrada, né? Até mesmo quando nós vamos estudar em grupo. Tem pessoas que têm dificuldade de fazer trabalho em grupo, de estudar em grupo, prefere estudar individualmente, mas chega um momento, isso é uma tendência, isso é uma coisa que nós não podemos fugir dessa perspectiva de um trabalho colaborativo em equipe, mas existem orientações para isso também. Se eu vou fazer um trabalho em equipe, eu chamo ali, faço a composição daquele grupo e nós precisamos logo em seguida estabelecer, estipular as regras para que realmente esse trabalho ocorra colaborativamente, que ele seja produzido. E esse estudo, né, que é em grupo, pode se fortalecer e chegar a ser um grupo de estudo. Olha que maravilhoso, que bacana. Tudo vai depender da forma, do comprometimento, das regras que serão estabelecidas. E aí a gente vai precisar evitar as distrações. Olha o tempo, olha as redes sociais, olha as distrações. Agora não é só mais você, não é só você ali. Existem outras pessoas. Então, evitar as distrações. Mas também não podemos deixar de oportunizar que os nossos colegas falem, que os nossos colegas tragam suas contribuições, exponham suas experiências, e isso é a parte mais encantadora de um trabalho colaborativo e em grupo. E o comprometimento, tá aí um imperativo, comprometa-se. Comprometa-se. Às vezes a gente fica, professora, mas fulano não foi. Comprometa-se. Dê a sua parcela. Deixe o seu comprometimento ali, mas também, gente, olha, é preciso identificar as prioridades. Quais são as prioridades do nosso encontro aqui hoje? Quais são as prioridades para hoje? O que é que nós temos para hoje, pessoal? Então, por onde eu vou começar, professora? Depois de estabelecer o grupo e as regras, comece pelo cronograma. Gente, o tempo é tudo. O tempo é tudo. O tempo é muito importante. Nós precisamos ter cuidado com o tempo. Inclusive, olha uma forma de remir o tempo, de organizar a nossa vida acadêmica. Você precisa se preparar e rever a aula. Você vai assistir, você está assistindo essa aula, mas você precisa revê-la, você precisa se preparar para essa aula, você precisa anotar, rascunhar, rabiscar. Por isso eu trago aí um exemplo bem prático, algo que eu gosto muito de fazer, um mapa mental, um esquema, um gráfico, um rizoma conceitual, onde eu vou colocando aí, de forma bem breve, bem resumida, aquilo que vai ficando dessa aula, aquilo que eu vou aproveitando dessa aula. Então, o mapa mental é uma forma de rever a aula, de preparar, de fixar o conteúdo. Então, eu vou organizando o meu estudo, seja no conteúdo de biologia, seja no conteúdo de metodologia científica, seja no conteúdo de matemática, de juros, seja lá dentro da matemática financeira, não importa qual a aula. O importante é a preparação para essa aula, é a revisão dessa aula, é como você está remindo, administrando o tempo. Qual é o investimento autônomo que você está fazendo nesse teu processo formativo, no qual você precisa ter um comprometimento? Esse comprometimento que implica a leitura, ler, documentar, registrar. Imagine aí como é que é a mente humana. Nós temos o quê? 10 disciplinas, né? Temos 6 disciplinas, professor, esse período, eu tenho 5, sim. E se você ler e não documentar? E se você assistir aula e não fizer nenhum registro?
O que vai ficar dessa aula, né? Paulo Freire diz, no seu livro A Importância do Ato de Ler, que nós estamos falando de uma atitude que é séria. Estudar, ler, documentar é uma coisa séria. Olha aqui o que ele diz. Esta atitude séria e curiosa na procura de compreender as coisas e os fios caracteriza o ato de estudar. Olha que bacana, gente. Olha o que é o ato de estudar. É uma atitude séria, curiosa, que está ali procurando compreender. Quando você estiver estudando, você está à procura da compreensão das coisas e buscando aí os fios que vão fazer essa tessitura, vão tecer, né, esse lençol, esse pano de fundo para a tua compreensão. E um texto para ser estudado, segundo Freire, é um texto para ser interpretado. Não apenas leia sem compromisso, leia com o compromisso de compreender, de interpretar, de analisar, se posicionando. Ele diz que nós não podemos interpretar um texto se o lemos sem atenção, sem curiosidade. Se desistimos da leitura, eita, isso aqui é forte, né? Quantas vezes nós nos desistimos, não é, da leitura, quando encontramos a primeira dificuldade? Não desista na primeira dificuldade, não. Nós estamos aqui, os professores, para ajudá-los. Não desista na primeira dificuldade. Procure o professor, procure a professora, tire sua dúvida, resolva sua questão, né? Ele diz que seria da produção de cacau. Olha que pergunta. O que seria da produção de cacau? Cacau é uma delícia, não é? Naquela roça, se Pedro e Antônio tivessem desistido de prosseguir o trabalho por causa do lamaçal. Eu concordo plenamente com Paulo Freire. Quanta coisa nós deixaríamos de desfrutar. As delícias do saber. E a palavra saber vem de sabore, saborear. Quantos sabores, quantas fragrâncias nós deixaríamos de sentir, de deliciarmos, se nós desistirmos do processo de uma leitura, de um registro, de um estudo, de uma disciplina, de um curso. Por isso que nós estamos aqui fazendo essa provocação, essa boa provocação para esses roteiros de estudos. Precisamos organizar nossa vida acadêmica. Precisamos ter a nossa agenda, ainda que ela seja aqui, ó, na palma da mão, no celular, touchscreen, ainda que ela seja na tela do notebook, do PC, do computador, ainda que seja no caderninho ainda, na agenda física, não importa, pessoal. Nós precisamos nos organizar. Por isso nós vamos propor esse roteiro. Faça o seu roteiro de estudo para essa disciplina. É um elemento avaliativo, é um dos trabalhos, é uma das atividades que vai compor o portfólio. E aí destacamos que essa leitura ela seja analítica e que essa análise ela seja dessa primeira unidade. Porque estudar, guarde isso aí, repita comigo, estudar exige disciplina. Estudar não é fácil, porque estudar, sabe por que não é fácil, pessoal? Porque é criar e recriar, não é repetir o que os outros estão dizendo. Eu não quero que vocês repitam o que eu estou dizendo, eu quero que vocês criem e recriem e se posicionem. Estudar é isso, é um dever revolucionário. Pense que o estudo oportuniza essa emancipação, a autonomia, mas também a revolução aqui no nosso interior, aqui, ó, uma revolução de dentro, uma revolução cognitiva. Isso é muito bom. E o hábito de ler vem para isso. A análise de textos vem contribuir para a nossa criticidade, para a nossa reflexividade. E é determinante para a nossa formação profissional.
que é um profissional que não lê, que não documenta, que não registra. E a academia é isso, é para esse exercício, é esse ensaio, é esse espaço que nos oportuniza pensar sobre o roteiro, como organizar nossa vida acadêmica. Olha como a metodologia científica é importante. E que maravilha que o curso de licenciatura em matemática da UAB está trazendo aqui para nós a metodologia científica logo no nas nossas primeiras unidades, no nosso primeiro semestre. Isso faz toda a diferença, é muito importante. E aí eu estou convidando vocês para isso, para essa atividade, para esse exercício do roteiro. E esse roteiro precisa observar alguns elementos que a professora Joselma está destacando como elementos obrigatórios. Ou seja, quando vocês estiverem fazendo o roteiro, não pode faltar isso. É um roteiro de estudo, um cronograma de estudo, professora? Sim. Para qual disciplina? Para a nossa disciplina. O ensaio é na nossa disciplina, mas é claro que isso vai poder se aplicar durante todo o curso, durante todos os períodos e semestres, tá bem? Vocês vão fazer em forma, coloquei aqui para organizar, né, em forma de quadro ou uma tabela, do jeito que vocês desejarem, quadro ou tabela, colocando o tempo, né, que é a carga horária semanal. Semana 1, semana 2, então para aquela semana 1, o que eu estabeleço como meta, o que eu preciso estudar, e assim vocês vão organizando. A carga horária, qual o conteúdo que eu vou destacar. Eu não posso deixar de atingir essa meta durante essa semana, né? E é interessante que quando a gente passa para a semana seguinte, vai para o checklist, para o nosso roteiro de estudo e percebe, eita, eu não alcancei essa meta nessa semana. Então, eu trago essa meta dessa semana da semana passada para essa semana e vou me organizando. Gente, isso é saúde, isso é vida, é equilíbrio, nos faz bem. Uma vida acadêmica organizada é saúde para os nossos olhos. É saúde para os nossos ossos também, é saúde para a nossa mente. Isso contribui muito para o nosso processo de construção do conhecimento, de construção de saberes, para a nossa própria formação acadêmica, profissional e humana. Então, estabeleçam aqui como método de estudo a leitura analítica. E aí eu vou destacando o que vocês vão ver na página 49 e 50 do livro que é referência dessa unidade. Severino vai destacando o seu livro de 2017. Eu quero que vocês atentem para isso. Para a leitura analítica, que ela não falte dentro desse cronograma, desse roteiro de estudos, certo, pessoal? E nós estamos caminhando para a nossa segunda unidade, que é Ciência e Conhecimento Científico. Então, vamos perceber que toda essa abordagem, ainda que breve, né, mas essa abordagem teórica, e quando vocês forem para a construção tanto do resumo crítico quanto do cronograma, do roteiro de estudos, vocês vão percebendo já essa relação que é necessária para as discussões que nós vamos introduzir sobre a ciência e o conhecimento científico. Então, quando vocês produzem um roteiro, quando produzem um resumo científico, é produção de conhecimento. E na próxima semana nós estaremos já dando início à nossa segunda unidade, claro que revisitando, recapitulando aquilo que nessa primeira semana nós vivemos, construímos, e já entrando na segunda unidade, que vai propor perpassarmos aí um pouco mais sobre as discussões e reflexões em torno do conhecimento científico, passando pela seara da ciência no campo da universidade e seus impactos
para a nossa formação. É isso que está previsto para a nossa próxima unidade, nossa próxima semana. Eu vou ficando por aqui e nós vamos aqui continuando durante esses dias em nossas atividades, fóruns, encontro Meet, discutindo, tirando dúvidas, aprofundando. Leiam o material complementar, leiam os capítulos dos livros que nós estamos trabalhando e vamos continuar trabalhando com eles durante as unidades teóricas. Deixo aqui o meu muito obrigada pela atenção de vocês, estou à disposição. Vocês têm o meu e-mail, nós temos a plataforma para trocarmos as nossas dúvidas, as nossas informações. E é isso aí, pessoal. Até a nossa próxima aula. Foi um grande prazer estar com vocês. Caloroso abraço e até breve.